A contribuição das religiões e filosofias asiáticas, bem como seus templos e mosteiros para o surgimento das artes marciais é geralmente controverso. Como vimos em um vídeo anterior aqui do canal, é frequentemente dito que as artes marciais asiáticas se originaram especialmente no mosteiro budista chinês Shaolin e se espalharam por todo o mundo. Nesse sentido, Lewis argumenta que as bases para esse surgimento, desenvolvimento e a disseminação das artes marciais asiáticas são as religiões ou doutrinas do taoísmo e do budismo, através dos seus monges e sacerdotes. Mas, no entanto, esta afirmação nem sempre é comumente aceita. Por exemplo, Henin afirma que as artes marciais não se originaram em mosteiros e templos, mas foram levadas a esses locais por pessoas comuns, de diferentes esferas da vida, incluindo militares. Porém, apesar dessa controvérsia, é comumente aceito que diferentes doutrinas e filosofias asiáticas contribuíram para o desenvolvimento das artes marciais. E essas doutrinas e filosofias, também de acordo com Lewis e Henin, incluem o confucionismo, o budismo e o zen. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e te convido para assistires a este vídeo até o final para entendermos juntos toda esta associação entre filosofia, religião e as artes marciais. O confucionismo, que se originou na China através de um filósofo chamado Confúcio, está mais para uma filosofia do que para uma religião. Esta filosofia enfatiza fazer a coisa certa, deveres para com os pais, devoção à tradição familiar e a dedicação com a verdade e o idealismo. Já o budismo, que é originalmente de origem indiana, foi introduzido e se espalhou para outras partes da Ásia, incluindo a China, o Japão, a Coreia e o Vietnã. No entanto, a doutrina perdeu muito de sua forma original, à medida em que interagia com outras religiões ou filosofias, como, por exemplo, o confucionismo e o taoísmo, e um resultado dessa interação foi a criação do Zen budismo. Já a filosofia taoísta e o Zen budismo são as que estão mais ligadas às artes marciais. Ambas as doutrinas enfatizam a harmonia do corpo e da mente para se alcançar a perfeição. De acordo com Henin, enquanto os templos taoístas são creditados principalmente pelo desenvolvimento da forma interna ou suave das artes marciais, os mosteiros zen budistas são creditados pelo desenvolvimento da forma externa ou dura. Henin também destaca que a filosofia taoísta, que influenciou as filosofias confucionista e budista, é a base das principais concepções filosóficas das artes marciais asiáticas. E essa ideia filosófica central é baseada na forma em que os taoístas entendem a natureza ou o universo. O ensinamento fundamental do taoísmo é que existe uma harmonia natural de todas as coisas e que tudo na existência tem o seu oposto complementar. E essas duas forças opostas que fluem uma para a outra em um estado contínuo de mudança são conhecidas como Yin e Yang, e são representados por dois símbolos dentro de um círculo. O Yin é o aspecto negativo do universo e se relaciona com a noite, o frio, e é representado por um peixe preto com um olho branco no diagrama circular. Já o Yang é o aspecto positivo, que por sua vez se relaciona com o dia e o calor, e é representado por um peixe branco com um olho na cor preta, onde nenhum pode existir sem o outro. Estas duas formas inseparáveis, de acordo com os taoístas, é considerado o princípio do universo, e as forças complementares fluem umas para as outras. Por exemplo, a noite torna-se dia, o verão torna-se inverno e o duro torna-se suave. E nesta linha de raciocínio, o Yin torna-se Yang, empurrando continuamente para frente até o Yang se tornar Yin novamente. E esses dois opostos aparentes não são vistos como permanentes e irreconciliáveis, mas sim em constante mudança em um ciclo rítmico incessante. E compreender esses intercâmbios entre Yin e Yang é talvez o aspecto mais importante no aprendizado de um sistema de artes marciais.
Já o Zen budismo é uma forma chinesa do budismo que inclui ideias das filosofias confucionistas e taoístas. Do confucionismo inclui a ênfase em rituais, já do taoísmo inclui o ritmo ou o movimento. No Zen budismo, a prática da arte marcial é considerada uma forma de meditação ou uma forma de praticar o Zen. Isso é feito principalmente nos treinamentos de formas pré-arranjadas, como por exemplo os punses ou os katas. Esses movimentos de combate pré-arranjados permitem ao praticante executar particularmente a sua arte marcial e lutar em combate sem estar consciente de suas ações ou sem ter sentimentos agressivos. Em tese, isso significa que uma pessoa pode meditar enquanto pratica as formas, e em outras palavras, nesta filosofia acredita-se que a atividade física pode libertar a mente e tanto o corpo quanto a mente do praticante podem ser desenvolvidos simultaneamente, alcançando a iluminação ou a perfeição, utilizando o próprio corpo como um instrumento. A ideia de mente e corpo ou desenvolvimento espiritual por meio da atividade física é mais bem identificada no conceito japonês do Budô, que é traduzido como o caminho do guerreiro. E esta orientação filosófica é especialmente evidente nas formas tradicionais das artes marciais, cujos nomes terminam com o sufixo do, como por exemplo, o Taekwondo, o Karatê-do, o Hapkido, o Judô, o Aikido e etc. Aqui ao lado deixarei como sugestão um dos vídeos anteriores onde falo sobre a origem das artes marciais e o templo Shaolin. Bom, não se esqueça de deixar o seu like ou dislike nesse vídeo e se conheces alguém que possa gostar, compartilhe. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.